Irmãos e irmãs, chegamos no primeiro domingo do mês de setembro. Para nós na igreja esse é o mês da Bíblia. O mês de setembro, devido ser o mês de São Jerônimo, que nós celebramos no dia 30 de setembro, aquele que traduziu a Bíblia, esse mês é dedicado à palavra de Deus, é o mês da Bíblia. Então que nós também dediquemos-nos esse mês para nos aprofundar mais no conhecimento da Bíblia, lê-la com mais frequência, ver o que Deus tem a nos falar através da sua palavra. Ou também, aqueles que tiverem mais profundidade, curiosidade, procure estudar o livro de Josué, que é o livro desse mês da Bíblia de setembro. Irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje é de um livro escrito muito perto do nascimento de Jesus. Provavelmente foi escrito uns 50 anos antes de nascer Cristo. É o livro da sabedoria. E hoje o livro nos fala exatamente de sabedoria. Diz que a sabedoria é um dom do alto, de Deus, e que nós devemos pedir. Portanto, sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento nós adquirimos lendo, pesquisando, estudando, fazendo um curso, uma faculdade, a gente adquire conhecimento, a gente adquire sabedoria, não. Conhecimento é importante? Com certeza, mas a sabedoria é um dom do alto, é um dom de Deus. Quem tem sabedoria sempre vai poder optar e escolher as coisas de Deus, vai sempre poder optar e escolher conforme Deus quer, vai sempre fazer a melhor escolha. Portanto, peça também o dom da sabedoria, que é um dom do alto. Segunda leitura de hoje é uma carta, talvez nem de carta poderíamos chamar, é mais um bilhete. É uma das menores cartas da Bíblia. É a carta de Paulo a Filemon. Filemon é um amigo de Paulo, um convertido, alguém que através de Paulo começou a seguir Jesus. A cena de hoje é Paulo na prisão. Paulo está preso e, por uma grande coincidência ou providência, quem está na prisão é um escravo de Filemon, chamado Onésimo. Onésimo é um escravo que fugiu. Na época de Paulo, era muito comum ainda a questão da escravidão. E o Filemon, onde essa carta é direcionada, ele tinha um escravo que fugiu e ele se encontrou na mesma prisão onde está Paulo. E Paulo evangelizou o Onésimo ao ponto de Onésimo pedir o batismo. Então foi evangelizado, foi batizado. E Paulo agora escreve uma carta para que o Onésimo, agora estando livre, leve até o Filemon, seu dono. E a carta diz assim, Paulo dizendo para o Filemon: acolhe o Onésimo como se fosse a mim mesmo que você acolhe. Paulo não obriga ele a acolher, mas ele está dando ao escravo Onésimo uma dignidade de ser humano, de pessoa de Deus. Que o Filemon não trate mais como um escravo, mas como um irmão, como um filho de Deus, que trate como se fosse
o próprio Paulo. Deus usa dos lugares menos prováveis para que sua palavra seja anunciada. O Onésimo encontrou com Jesus na prisão, conheceu Jesus através de um outro preso, Paulo, e agora Jesus está usando toda essa vida do Paulo para devolver ao escravo Onésimo uma dignidade de ser humano, de ser livre, de poder ser tratado como pessoa. O Evangelho de hoje, de São Lucas, talvez nós poderíamos dividi-lo em 3 momentos. Desapego no primeiro momento, sacrifício no segundo momento e renúncia no último e terceiro momento. Um evangelho que pode nos espantar um pouco, porque Jesus ele é radical no seguimento a ele, e ele começa dizendo assim no evangelho: grandes multidões acompanhavam Jesus. Nós sabemos que muita gente acompanhava Jesus, só que acompanhar para seguir parece ser igual, mas tem uma diferença muito grande. Acompanhar pode ser de momento, acompanhar pode ser de pessoas que têm interesses secundários. Agora, seguir é até o fim, seguir é para sempre, seguir é tomar a cruz e não olhar para trás. A multidão aqui, ela está no nível do acompanhar. Será que nós que participamos da missa todo domingo, nós acompanhamos ou seguimos Jesus? Naquela multiplicação dos pães, tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quando Jesus multiplicou aqueles pães e alimentou todo mundo, a multidão queria aclamá-lo e queria fazê-lo dele um rei. Jesus, se fosse um bom religioso moderno, ele teria aproveitado aquele momento para fazer um grande marketing. 5.000 pessoas lá, você já imaginou? Era hora de distribuir santinho, de pedir para segui-lo no Instagram, no Facebook. Ele ia ser o mais conhecido. Foi isso que ele fez? Todo mundo ali bajulando, ele pegou e saiu. Foi para outras cidades quando ele percebeu que queriam o fazer rei. Portanto, tem muita gente na multidão que acompanha Jesus, mas ainda não segue. Acompanha Jesus, mas tem interesses de poder. Acompanha Jesus, mas está interessado em tantas coisas. E aqui então, uma multidão o segue. E olha o que Jesus vai falar. A multidão está ali, de vez em uma palavra bonitinha, ele diz assim: se alguém vem a mim, mas não se desapega, em algumas traduções diz assim: se não odeia o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, irmãs, até a própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra grega aqui é miseu. Diferente do português, que para várias palavras tem muitos significados, o grego não tem muito. Miseu aqui a gente poderia traduzir por amar menos. Jesus está dizendo: se você não se desapega, nota a Bíblia, odiar, no original, ama menos, amar menos. Tudo isso. Amar menos por quê? Jesus está perguntando se ao segui-lo, se ele ocupa o lugar primeiro, se ele é o amor primeiro da tua vida,
Se quando você segue Jesus, não está dizendo que você vai abandonar a sua família, mas a família não é também mais importante do que Jesus. Senão a gente sempre vai ficar olhando para trás. Desapegar aqui significa colocar Jesus como o centro da nossa vida. Então a primeira palavra, desapego. Depois ele diz assim: quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, também não pode ser meu discípulo. Aqui é a palavra sacrifício. Tomar a cruz e seguir Jesus é saber que a nossa vida de cristãos, nós poderemos ser como Ele, rejeitados, desprezados, excluídos por causa de nossa fé. E carregar a cruz é sempre atrás de Jesus, porque a cruz de Jesus vai na frente e nós que somos discípulos seguimos os seus passos. A terceira palavra é renúncia. Mas antes de renúncia, ele vai dar um exemplo aqui, dois exemplos, de um homem que constrói uma torre, mas ele diz assim: olha, você vai construir uma torre, se você antes não fizer os cálculos de quanto você vai gastar para construir a torre, do alicerce que ela precisa, se você não calcular, você vai passar por uma grande frustração, você não vai conseguir dar conta de acabar a torre. Ele conta a outra de um rei que está indo para a guerra, só que esse rei tem 10.000 soldados, o outro rei que ele vai enfrentar tem 20.000, e às vezes nós vamos para a guerra sem um mínimo de lógica, sem calcular como seria a guerra. Obviamente 10.000 para enfrentar 20.000, só daí já dá para imaginar o que vai acontecer. Então ele diz assim: você tem um tempo de enviar antes da guerra mensageiros para tentar a paz. Assim também acontece com muita gente que segue Jesus, segue sem calcular, segue como fogo de palha, segue pela emoção, ouvindo de um retiro maravilhoso, mas com o pé na nuvem e não no chão, e aí não dá conta, um mês já deixou tudo, de repente está coordenando alguma coisa, depois não está nem aí para as coisas de Deus, ou em casa mesmo, assume uma família, mas também Deus casa na igreja, só de fachada, nunca rezou em casa com a família, casou na igreja, não vem na missa, que alicerce vai ter essa casa? Então é assim, vai construindo torre, sem calcular, sem oração, sem colocar Deus na presença, e aí a torre cai, não dá conta de terminar, não dá conta de seguir na missão. E renúncia, para a gente não se iludir em pensar que a felicidade está nas coisas materiais ou naquilo que nós temos. Não, mas está no valor que nós somos. Repitam comigo, por favor: o ser deve estar acima do ter. Que esse evangelho de hoje, essa liturgia, nos ajude não só a acompanhar Jesus, mas segui-lo. Louvamos a Deus hoje por mais um beato na nossa igreja. Hoje o Papa Francisco beatificou Albino Luciani, o Papa que governou a igreja por 33 dias, conhecido como Papa do Sorriso. Hoje nós temos mais um beato na igreja, o Papa João Paulo I. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.